Olá, eu sou a Shen. Estamos aqui para falar sobre marketing digital, consciência, estratégias, conteúdo e principalmente hoje sobre com quem você vai falar sobre o seu trabalho, o seu serviço. Eu sou a Shen, eu sou publicitária, estrategista digital, mentora de terapeutas, mentora de pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. E aí eu estava lendo hoje, mais cedo aqui, esse livro e pensei, deixa eu fazer logo um vídeo sobre esse assunto, porque enquanto ainda está bem fresco, e aí eu nem arrumei muito cenário, cabelinho aqui um pouquinho bagunçado, mas eu queria compartilhar com vocês esse tópico, só um pedacinho aqui do livro. Esse é um livro que eu estou lendo, de Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Eu tenho esse livro, gente, há praticamente uns 10 anos. Eu fiz uma formação da Fundação do João Paulo, ai, eu troquei de novo o nome dele, mas do Lema, da Fundação Lema. Inclusive, talvez esteja um barulhinho aqui, mas hoje não vai dar para, não deu tempo de pegar ali o microfone. A gente está em reunião, então não deu para pegar o outro microfone que abafa um pouco o som. E como vocês sabem, aqui nesse canal a gente faz o vídeo direto, sem corte, porque também não tem tempo. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para a rotina e preciso otimizar aqui o tempo que eu tenho com vocês. Voltando, tenho esse livro há praticamente 10 anos, de uma formação de liderança empresarial que eu fiz quando ainda estava no início da faculdade. Porém, na época da faculdade, pensando em CLT, eu comecei a ler esse livro, cheguei a praticamente terminar, mas eu lembro alguma coisa? Não, tem mais de 10 anos. E aí eu voltei a ler esses dias, porque essa parte de estruturação é o que mais me encanta no momento, é o que eu realmente estou ali, né? Nessa curva de estruturar. E mesmo que você diga para mim, Shey, mas eu não tenho equipe, eu trabalho sozinha, eu sou terapeuta, ainda não penso nessa coisa de escala, liderar pessoas, liderar projetos, tudo bem. Mas eu vou trazer um trechinho aqui que é sobre a liderança de empresas, mas eu vou pegar esse exemplo e trazer para o nosso dia a dia no que a gente pode aplicar. E aqui ele fala assim, cadê a página que eu estava? E aí, até antes um pouco de entrar nesse pedaço, vou só explicar quais são os conceitos. Porque ele tem um conceito aqui que é empresas feitas para vender. E os líderes de empresas feitas para vender, que são os líderes de nível 5. O que que ele considera, quem são esses líderes, o perfil desses líderes? Quando ele começou a fazer esse livro, ele tem um outro livro anterior a esse, que é praticamente com um assunto bem parecido, eu esqueci o nome agora também. Quando ele chegou nessa de feitas para vencer, no conceito dele, uma empresa feita para vencer é uma empresa que tem longo prazo, passou por ali uns altos e baixos, mudanças no mercado, e principalmente empresas que dão lucro na bolsa de valores. Porque para os americanos, diferente aqui do Brasil, praticamente, né, lá muito mais gente investe em bolsa de valores, muito mais gente entende sobre ações, mercado de ações, as empresas que dão retorno, que não dão retorno. Então, o que ele considera empresas feitas para vencer, principalmente a empresa que dá lucro na bolsa de valores, que as ações crescem, que as ações não, né, não ficam lá embaixo, ou no caso aqui, se tiverem um down, né, uma queda muito grande, um crash muito grande, eles conseguem subir, conseguem se recuperar. Então, que vencem a uma crise no mercado, uma crise global. Então, essa é a ideia de empresas feitas para vender. Enquanto ele estava fazendo uma pesquisa sobre esses tipos de empresa, ele identificou um padrão. Existem nessas empresas feitas para vencer, ele identificou o padrão na liderança, no tipo de liderança, que é uma liderança onde, em resumo mesmo, assim, resumindo bem para você, o líder, ele não se preocupa com o ele se preocupa com o todo. Ah, Xim, mas isso é clichê, todo mundo é assim. Não é. A gente vê, vê muitos líderes, como é que fala? Famosos, líderes que saem na capa da Forbes, líderes que saem em capas de revistas de negócios, como o CEO que salvou a empresa do buraco, o CEO que transformou essa empresa. E ele identificou que essas empresas feitas para vencer
Esses CEOs praticamente não estão em nenhuma revista. Eles não têm perfil, de se tornarem famosos, de falarem sobre eles, o resultado deles. Quando a empresa obtém um resultado de crescimento, é, algo muito grandioso, eles tendem a falar que foi o time, todas aquelas pessoas que contribuíram para isso. Ele não puxa para ele a sardinha, sabe? E ele identificou que praticamente todas as empresas consideradas feitas para vencer têm esse tipo de liderança. E é aí que a gente entra no pedaço aqui do livro que eu achei interessante para compartilhar com vocês hoje. Os líderes das empresas feitas para vencer compreenderam três verdades simples. A primeira, se você começa com o quem e não com o que, pode se adaptar facilmente a um mundo em constante mudança. Se as pessoas sobem no barco em função de para onde ele está indo, o que acontece se você navega umas 10 milhas e precisa mudar o rumo? Passa a ter um problema. Mas se as pessoas estão no barco por causa de outras pessoas que também estão lá, é bem mais fácil mudar a rota. Ei, eu entrei nesse barco por causa de outras pessoas que também estão aqui. Então, se precisarmos mudar o rumo para ter mais sucesso, por mim, tudo bem. É praticamente isso. E aí, a segunda aqui, segunda verdade simples. Se você tem as pessoas certas no barco, o problema de motivar e gerenciar pessoas praticamente deixa de existir. As pessoas certas não precisam ser excessivamente gerenciadas ou estimuladas. Elas se automotivarão pelo impulso interior de produzir os melhores resultados e ser parte da criação de algo grande. E a terceira verdade simples: se você tem as pessoas erradas, não importa se você descobriu a direção certa. Mesmo assim, não terá uma empresa excelente. Uma grande visão sem grandes pessoas é relevante. Então, Shein não é sobre eu não tenho uma equipe. Eu não entendi o que você quer dizer com isso. Eu não estou pensando em montar uma equipe no momento. O máximo que eu estou fazendo no momento é terceirizar, é contratar alguns serviços. Contratei uma social media, contratei tráfego pago, eu contratei uma pessoa para fazer minha página, uma mentora. Então, vamos voltar lá. Quando ele fala dessas verdades simples, na hora que eu li, a primeira coisa que eu pensei, o quanto o mercado digital engana, de certa forma, muitas pessoas, trazendo essa ideia do quê? O que que eu tenho para oferecer? O que que eu tenho para vender? O que que eu vou ensinar? O que que eu posso ensinar? E não é o quê, é o para quem. Quem? Quem eu quero gerar transformação? Para quem eu quero gerar transformação? Quem pode receber isso que eu tenho a oferecer? Quem pode, ter a vida transformada a partir daquilo que eu tenho para ensinar, a partir daquilo que eu tenho para entregar? Achei, mas eu não sei o que eu tenho para entregar. A gente vai fazer uma investigação. Mas primeiro pensa no quem. Quem? Normalmente, principalmente no mercado de terapias, no mercado de desenvolvimento pessoal, no fundo, a gente tem um para quem. A gente sabe com quem a gente quer falar. Muitas das vezes são as pessoas que nós passamos por aquilo que elas estão passando. É o que as pessoas falam de você ser a sua persona transformada. Esse é um dos cenários, e é uma ideia que eu trago, de certa forma, aqui, porque é o que facilita para sua mente entender como que você vai, lidar com tudo que você tem que lidar enquanto empreende. Pensar no quem, pensar no serviço que você vai entregar, desenhar esse serviço, colocar ele num esquema prático e fácil das pessoas entenderem. Então, primeiro pensa na pessoa e que brilha, né, os seus olhos. Porque isso é muito importante, você entender com quem eu tenho muita vontade de falar, o que que eu sinto de profunda transformação. Se eu sou uma terapeuta e eu vivi problemas relacionados a relacionamento, ou a questões com pai e mãe. E isso foi um desafio para mim, e eu posso ainda não estar 100% transformada, mas eu estudo sobre esse assunto, eu fiz formações sobre esse assunto, eu posso sim aprofundar e trazer parte das minhas experiências com
o conhecimento e as formações que eu tenho e compartilhar. Então, no fundo, eu sei para quem é esse meu quem. Eu sei. E por saber, talvez eu não saiba tanto hoje como ele está pensando, porque você já não está igual àquela pessoa. Mas você vai investigar, você vai pesquisar, você vai entender o que que essa pessoa sente, o que que ela sofre, você vai fazer perguntas, você vai buscar essas pessoas. Mas só para ser rápido aqui, então o quem, ele é forte, né? Ele existe uma força nesse quem. Opa, câmera aqui. Ele existe uma força. Quando você entende quem é o quem você quer falar, você definitivamente já tem assim um grande passo nesse seu trabalho, porque é uma verdade simples dentro da sua empresa. Segundo lugar, quando você olha nesse quem, para quem, você já resolve o problema da segunda verdade aqui, que é o que. Cadê? Ter as pessoas certas, né? E sair daquela coisa do o quê. Então, se você olhar o para quem, hoje você pode ter uma formação de Theta Healing e entregar essa formação junto com a bagagem, entregar os atendimentos de Theta Healing junto com a bagagem que você tem. Você pode ter três, quatro formações holísticas, integrativas. Você pode ser uma psicóloga e ter ali o seu escopo de atendimento, mas você não está se importando com o que você vai entregar. Como vai ser esse atendimento? Claro, você vai desenhar, mas você vai deixar claro para a pessoa que você quer falar, através do seu conteúdo, através dos seus vídeos, das suas lives, o que você ajuda, né? O que que elas vão viver de transformação. E não a técnica que você vai usar. Você já entendeu quem? Você foi profundo nesse quem, você sabe como essa pessoa funciona, você sabe o que que ela precisa resolver na vida dela. Então, quando você estiver fazendo um conteúdo, você vai falar sobre ela, sobre os problemas que ela tem a resolver, as dores dela, os desejos dela, e não a sua técnica, a sua bagagem, a sua formação, a sua. Claro, em alguns conteúdos a gente vai ter isso, tá? Não estou entrando nesse detalhe assim. Mas você não vai ficar falando o tempo inteiro sobre o quê? O que eu tenho para entregar? Sessão de terapia, sessão de terapia, sessão de terapia. Autoconhecimento, autoconhecimento. Ninguém quer autoconhecimento. Chega de ficar falando que as pessoas têm que ter autoconhecimento. Elas não têm que ter, elas não querem ter, não é obrigação delas terem. Mas se elas querem mudar de vida, sim, torna-se uma obrigação. Se elas querem mudar de patamar, sair da onde estão, sair de uma família que é narcisista, que julga, sair de uma estrutura que ela percebe que ela não cresce, ela só afunda, então sim, ela precisa do autoconhecimento. Mas não fique falando que ela precisa de autoconhecimento o tempo todo, porque isso é o que todo mundo faz. Todo mundo que não entende o quem fala sobre o quê. Todo mundo que não entende, não sabe com quem quer falar, fica o tempo inteiro falando sobre o quê. O que tem para entregar. O que tem, qual é a fórmula dela. Mas quando você entende o que, você vai falar com. Quando você entende quem, você vai falar com ela, você vai falar com essa pessoa. Então, aqui já, essa primeira verdade já soluciona um monte de problemas. Na segunda verdade, que é ter as pessoas certas no barco, porque você não vai precisar ficar gerenciando essas pessoas, isso é a melhor coisa. Então, você realmente investigar esse seu quem. Porque falando com essas pessoas, entendendo quem está disposto a pagar, quem está disposta a se movimentar, o que vai fazer essa pessoa querer pagar o seu atendimento, o seu pacote, sua mentoria. Entendendo isso, você não precisa, não vai ficar precisando fazer tanto estímulo, gerar tanto conteúdo, gerar tantas formas de convencer essa pessoa a entrar numa terapia sua, a entrar na sua mentoria, porque você já está atrás, indo atrás da pessoa certa. Você já desenhou, você já entende essa pessoa, você sabe onde ela está, e você sabe quais são as palavras que estão no vocabulário dela. E aí você vai falar exatamente com ela. Os seus conteúdos vão ser muito direcionados para ela. Uma terapeuta que não está conseguindo vender os seus atendimentos é porque está presa nessas duas verdades. Não sabe com quem quer falar, está falando com todo mundo, talvez,
não sabe nem o que tem a oferecer, porque às vezes tem muitas técnicas e está perdida nessas técnicas. O que que ela pode oferecer? Ah, tem tantas opções. Aí, às vezes, o que eu mais vejo são as divulgações assim, listando. Mesa radiônica de 300 por 150, atendimento de Theta Healing de 240 por 110. Você está oferecendo uma tabela de serviços, a pessoa que precisa resolver os problemas dela, o que que ela vai entender sobre essa divulgação que você está fazendo? Nada, nada. Então você não está entendendo com quem você quer falar, que problemas você quer resolver. Você tá indo assim, ó, tenho isso aqui, toma aqui, ó, tenho isso aqui, tenho isso aqui, tenho isso aqui. O que que você quer resolver? Não, você tem que entender o que essa pessoa precisa e falar a linguagem dessa pessoa. Se você fizer isso, essa pessoa não vai precisar de muitas promoções para comprar de você. Ela não vai precisar que você fique o tempo inteiro fazendo follow-up para perguntar se você se ela viu sua proposta, se ela viu a divulgação. Ela não vai precisar que você fique o tempo inteiro fazendo muitos conteúdos para falar com ela, até porque se você não sabe com quem você fala, você vai fazer conteúdos soltos, né? Então, com quem você quer falar tudo sobre essa pessoa? É, essa pessoa é a pessoa certa? Se ela é a pessoa certa, você já não tem esses problemas de gerenciamento, esses problemas de fazer conteúdo e não falar com ninguém, que é o que mais acontece. E aí você vem para o terceiro aqui. E essas pessoas certas, só mais uma vez aqui, né? Se você tem as pessoas certas e você decide mudar de técnica, essas pessoas vão com você. Eu já vi inúmeras pessoas boas no mercado que atendiam com Theta Healing. E aí essas pessoas passaram a falar sobre trauma, fizeram uma especialização sobre trauma, sobre um outro nicho. As pessoas que acompanhavam essas profissionais, que falavam da maneira certa, que sabiam qual era o público, elas migram junto. Tá, então tá, você não atende mais com isso? Eu vou com você para onde você for. Ah, você não está mais nesse nicho? Eu continuo com você. Ah, mas você não está mais oferecendo terapia, você agora tem uma loja de e-commerce de semi-joias? Então tá, eu continuo indo com você. Talvez não para fazer o atendimento terapêutico, mas eu te sigo, eu quero te acompanhar, eu quero continuar aprendendo com você, eu quero ver sua jornada, eu quero ver sua transformação. Por que que você foi para esse lugar? As pessoas, elas querem acompanhar você. Elas já não querem acompanhar ali somente o que você tem a entregar. Elas vão junto com você para onde você for. Então, inclusive aí a importância de você reconhecer o seu papel, de você entender que o seu papel não é muito sobre o que você tem a entregar, mas com quem você vai falar. Quais são as pessoas que você vai falar? Quais são as pessoas que você vai transformar a vida delas? E é o exemplo aqui que eu me coloco todos os dias. Eu pergunto, Deus, o que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Seja dentro aqui do trabalho que eu tenho, ou se o trabalho que eu tenho tá faltando ainda alguma coisa, me mostra, porque aí eu aprendo, eu coloco em prática, eu vou, porque é com essas pessoas que eu quero falar. Se eu precisar aprender mais alguma coisa aqui, então eu vou e aprendo. Se o mercado mudar, se o Instagram acabar e uma outra rede social surgir, a gente vai para essa outra rede social, porque a gente vai aprender para estar com as pessoas certas, aquelas pessoas que a gente quer falar, aquelas pessoas que vão continuar com a gente, porque elas querem aprender, elas querem se transformar, elas querem mudar de vida. Terceiro aqui, se você tem as pessoas erradas, não importa se você descobriu a direção certa, mesmo assim não terá uma empresa excelente. Aí, esse aqui eu posso trazer até para um dia a dia mais, um cotidiano. Você já entendeu o seu papel, você sabe com quem você quer falar, mas às vezes você olha para o seu entorno. Então, você olha para o seu Instagram e pensa: essas pessoas não estão interagindo com o meu conteúdo, essas pessoas não estão, querendo comprar comigo, e eu tenho feito conteúdo e eu já mudei a minha postura e não está rolando nada. Então, tá, essas pessoas elas estão lá só por estarem.
Elas estão ali porque elas estão acostumadas à sua versão anterior. Às vezes é amigo, tem amigos no seu Instagram, tem pessoas da sua outra profissão que você trabalhava antes, tem gente da família, tem pessoas que estão ali que estão observando o que é que ela está fazendo, mas não necessariamente elas estão dispostas a comprar. Elas não estão, elas não são as pessoas certas. E aí você pode fazer um incrível conteúdo, mas você não está falando com a pessoa. Então, o que que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai criar conteúdos de atração para atrair pessoas novas para o seu perfil. Seja de maneira orgânica, seja impulsionando, mas você vai entender que eu preciso trazer gente nova. Se é trazer gente nova, são conteúdos mais de topo de funil, no sentido de falar bem certeiro com aquela pessoa, com aquele. Eu falo sobre relacionamento, sou uma terapeuta, falo sobre relacionamento, quero falar com mulheres que estão casadas, e precisam recuperar o casamento, precisam reacender a chama desse casamento, né? Mulheres que já têm uma união há um determinado tempo, mas estão se sentindo desgastadas nessa união, sente que a união está desgastada, eu vou usar esses exemplos para falar com essas pessoas, porque a partir do momento que ela vê um Reels meu, que ela vê um carrossel, ela vai se identificar e ela vai começar a me seguir. Então, é esse pensamento que você tem que ter. Tudo bem, então, tá, eu não tenho, nessa terceira verdade, eu não tenho as pessoas certas. Elas não estão no meu perfil. Onde elas estão? Elas estão em um evento que eu posso ir presencialmente, elas estão em dentro de um curso que eu posso participar, dentro de um grupo de networking que eu posso participar e buscar e falar com essas pessoas, no conteúdo que eu vou fazer. O que que vai fazer chamar a atenção dessa pessoa? Uma frase que ela costuma falar? Porque se você conhece seu público, você vai saber. Ah, e meu marido me deixa fazendo as coisas sozinhas. Eu tô cansada de fazer tudo sozinha. Eu estou cansada de fazer tudo sozinha. Um título aí de um Reels que você pode fazer, um título de um carrossel. E aí você vai explicando, vai dando sequência. Essa pessoa, quando lê esse carrossel, ela vai falar: é comigo que ela está falando. Eu preciso seguir. Essa pessoa ela não vai comprar de primeira com você. Ela não vai comprar de primeira, mas ela vai começar a te seguir. E ela vai falar: nossa, é com ela que eu quero aprender sobre isso. É ela que vai me ajudar a recuperar meu casamento. Ela vai me ajudar a resolver esse problema aqui que eu tenho que resolver dentro do meu relacionamento. E aí, na primeira oferta, na primeira solução que você faz para ela pode sim comprar de você. Então, mas primeiro vai rolar uma atração, ela vai vir até você, ela vai conhecer o seu trabalho, e aí ela vai seguir. Mas são essas três verdades, gente. É muito simples, né? É a gente que complica. Então, aqui ele está falando sobre liderança e sobre empresas. Eu estou te trazendo esses exemplos sobre as soluções que você tem para colocar no mundo, as pessoas que você quer falar e buscar as pessoas certas. Como buscar essas pessoas certas? Isso aqui vai ser a base para, em algum momento, a sua empresa está grande, e aí sim você olhar para esse trecho com a visão de empresa, com a visão de colaborador. Eu trouxe aqui para o nosso universo de você é uma terapeuta trabalhando sozinha, fez várias técnicas, está presa a vender essa técnica, aos termos dessa técnica. Então, uma analista de temperamento fica falando o tempo inteiro sobre temperamento. Ninguém quer saber sobre temperamento. Quem quer saber sobre temperamento, ela já está aqui, ó, ela já entrou no funil, ela já sabe. Ela já pesquisou um pouquinho, ela acha que o temperamento dela é tal, ou ela já até fez uma análise, sabe, ali por alto um pouquinho. Então, para ela realmente comprar de você, porque ela está vendo um conteúdo seu sobre temperamento, como funcionam os fleumáticos? Fleumáticos no carnaval. O fleumático no bloquinho de carnaval, como ele é? Para essa pessoa se interessar por isso, é porque ela já ouviu falar de temperamentos, ela já ouviu essa palavra. Ela sabe que ela deve ser fleumático, ela imagina que ela é, ou ela tem alguém muito próximo a ela que é fleumático, que ela vai pegar aquele conteúdo e vai encaminhar. Agora, se a pessoa não sabe que é isso, que é a pessoa que você tem interesse também em falar, porque você quer vender para ela a análise de temperamento, você não vai falar sobre o termo, você vai falar sobre
como que ela funciona. Você fica perdido, você viaja ao longo do dia e depois e demora a se achar nas tarefas que você precisa. Quando tem muita coisa acontecendo, você fica um pouco perdido e você precisa ir para um cantinho, sentar, respirar fundo e aí sim raciocinar o que que você tem que fazer. Pode ser que você tenha um temperamento fleumático. Vamos saber mais sobre isso? Um exemplo, né? E aí você começa a explicar em outros conteúdos, aí essa pessoa começa a te seguir. Mas em resumo, gente, três grandes verdades. O quem nós queremos falar. No fundo, no fundo, no fundo, além das estratégias de marketing, peça a Deus com quem eu vou falar. Quem são as pessoas que vão aprender comigo? Que estão prontas para aprender comigo, que precisam viver uma jornada de transformação e eu posso ajudá-las. Quem são essas pessoas? Além da estratégia de marketing, gente, quem? Peça orientação. Aí vem a parte da estratégia que aí você aprende comigo. Exatamente quem é essa pessoa, como ela funciona, o que que é. Aí a gente vai destrinchando. Segunda verdade, ter as pessoas certas no barco. Porque se você sabe com quem você está falando e você tem essas pessoas certas, não importa o rumo que precise, o que que precisa fazer de ajuste nessa jornada, elas vão seguir junto com você. Elas vão entender o propósito disso. Terceira, se você tem pessoas erradas, vai dar problema. Porque se você sabe o que você tem a oferecer, mas você continua com as pessoas erradas, vai dar problema. E sim, você está em. Às vezes, vou dar um último exemplo aqui para a gente finalizar. Às vezes você já sabe o que você tem a fazer, você já sabe com quem você quer falar, mas no seu perfil, no seu Instagram, a sua mãe te segue, alguém importante para você, mesmo inconsciente, te segue. E aquilo ali está impedindo você de ficar à vontade para falar no seu Instagram. Quer saber o que você pode fazer? Vai lá na configuração e bloqueia essa pessoa. Simples assim. Depois você volta aqui nesse vídeo e fala: Estou muito mais à vontade para falar. Simples assim. Eu já fiz isso. Inclusive, já cheguei para as pessoas e já falei: Olha, eu comecei a falar sobre um nicho que é um nicho que bate no meu coração, mas eu ainda fico um pouco insegura de falar. E como você é amigo, e eu sei que você não vai interagir com o meu Instagram, eu bloqueei. É isso. Compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas. Se você gostou disso que eu trouxe, desse conteúdo, comenta aqui, me fala, me avisa. Tem aqui o meu link lá da outra rede, também está aqui na descrição desse vídeo. A ideia é trazer vídeos assim mais profundos, com as explicações, e esse livro aqui ele é muito rico, então sempre que tiver um exemplo sobre ele, eu vou trazer para vocês. E trazendo para o nosso universo, tá? Porque às vezes você não está ainda numa estrutura de empresa grande, mas você tem que pensar como uma empresa grande. Então, bora aplicar aquilo que tem que aplicar, fazer o nosso melhor e fazer dinheiro e mudar a sua vida com isso.